calendário. Não precisamos cumprir os 200 dias letivos, mas precisamos cumprir as 800 horas. Qual é o grande problema da Escola de Educação Infantil? O nosso Conselho Estadual de Educação, na deliberação 1 de 2020, fui pegar na minha cola aqui o número da deliberação, excetuou as escolas de educação infantil das atividades à distância, seja por qual meio for. Então, enquanto as escolas de educação básica, ali, fundamental e médio, podem se utilizar das ferramentas de tecnologia para ministrar aula, e isso pode ser computado no seu calendário, as de educação infantil não vão poder fazer isso. Então, a gente precisa se reinventar nesse momento, a escola precisa buscar alternativas para cumprir na etapa obrigatória. Eu estou frisando, Everton, fazendo questão de frisar que é na etapa obrigatória, porque antes disso a gente não precisa cumprir as 800 horas, né? A escola acaba cumprindo por uma questão de organização, que fica muito mais fácil, obviamente, mas a partir, então, ali da etapa dos 4 anos, 800 horas letivas no ano de 2020, com calendário reorganizado. E aí, eu passo a bola para o pessoal da área pedagógica da escola. Planejamento, reorganização de datas, rever o que pode ser excluído de recesso, que sábados podem ser incluídos como sábados letivos. Então, esse é o momento de planejar de novo o nosso calendário. Eu não sei como cada escola está se organizando nesse momento, algumas escolheram e optaram, e isso é autonomia da instituição, né? Mas algumas optaram por fazer esse período computando como período de recesso e na volta seguir direto, sem o recesso do meio do ano. Mas é importante, independente de qual for a escolha, que todo mundo refaça o seu calendário para cumprir na etapa obrigatória essas 800 horas letivas. Eu não estou falando nem em redução de valor, nem em renegociação de contratos por enquanto, tá? A gente está falando de planejamento. E aí, se os pais questionarem, vocês têm o argumento de dizer, olha, por lei, né, por medida provisória, por norma do governo federal, nós vamos cumprir o calendário escolar. Em menos dias, talvez, mas não em quantidade de horas. Então, o que a legislação educacional estabelece que a escola tem que cumprir, de alguma maneira ou de outra vai ser cumprida. E aí vocês vão ter que organizar de maneira planejada como é que os professores e funcionários da instituição vão trabalhar nesses períodos. Everton, estou vendo algumas perguntas ali, você está fazendo essa mediação para que a gente possa responder depois? Isso, bem lembrado, já falando para todo mundo que está acompanhando aqui. Eu estou anotando as perguntas paralelamente, as que estão vindo, e aí depois a gente repassa por assunto para ficar bem organizado. E eu repasso aqui, Silvio, veio a pergunta assim, mais de uma vez. Então, quem for tendo curiosidade, pode ir postando suas perguntas. Legal. Eu estou sistematizando aqui ao lado, e daí a gente vai respondendo depois das explanações aqui da doutora Silvia. Então, tá bom. Eu acho que com relação à medida 934, a gente supera essa questão, né? Porque do ponto de vista teórico, ela é muito simples. A prática dela é que vai ter que ser organizada e cada instituição vai ter autonomia para fazer a sua organização. Isso que é o mais importante. Ainda que haja uma orientação da própria CPEI, do Sinep, né, do nosso sindicato do Estado do Paraná, as mantenedoras das instituições têm autonomia para organizar os seus calendários. É claro que a gente vai seguir mais ou menos a mesma organização e as orientações que os órgãos nos passarem, né? Mas cada um tem autonomia para, de repente, incluir um sábado, incluir uma ponte de feriado, né? O que seria uma ponte de feriado, tornar isso dia letivo. Tá? Existe uma outra medida provisória, mas que ainda não foi aprovada, eu estou acompanhando isso, sobre a questão do cancelamento dos feriados nacionais em razão da pandemia. Tá? Não existe ainda uma publicação em diário oficial sobre isso, mas assim que eu souber dessa publicação, eu passo para o pessoal da CPEI e aí vocês compartilham com as escolas, Everton, por favor. Com certeza. Então, agora vamos falar da 936, que eu acho que é a que está mais
preocupando aí não só as escolas, mas as empresas de uma maneira geral, né? A medida 936 de 2020, a medida provisória, é aquela que determinou a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho ou da redução tanto de carga horária quanto de salário. É também a medida que instituiu aquele benefício emergencial que todo mundo está vendo aí, está sendo amplamente divulgado pelo governo federal. Então, essa medida, chamada medida de manutenção de emprego e de renda, ela foi uma medida previamente estudada pelo Ministério da Economia. Por que é importante falar isso? Porque se não fosse dessa forma, os nossos governantes poderiam ser enquadrados na lei de responsabilidade fiscal e todos, ou improbidade administrativa, e todos os atos gerados a partir dessa medida provisória poderiam ser considerados nulos, o que nos traria uma certa insegurança enquanto gestor de escola, enquanto gestor de qualquer tipo de empresa. Então, aprovada e publicada essa medida provisória, que prevê a manutenção dos empregos e da renda, nós temos que observar duas situações diferentes. A primeira delas é a questão da redução da jornada de trabalho e, consequentemente, dos salários. Nós temos três faixas de redução salarial. A primeira delas, de 25%, tanto de jornada quanto de salário. A segunda, de 50%, e a terceira, de 70%. Nessas reduções, a gente tem que observar o seguinte: existem faixas salariais que precisam ser respeitadas para essa redução acontecer. Então, a primeira faixa salarial é de quem recebe até R$ 3.135. E a segunda faixa salarial é das pessoas que têm diploma de curso superior e recebem até 2 vezes o maior benefício da Previdência Social, que hoje dá em torno de R$ 12.200, mais ou menos. Tá? Então, nessas duas faixas salariais, o que a gente precisa observar? Primeiro, estou aqui só pegando uma colinha nas minhas anotações para não esquecer de nada para vocês. A redução de 25%, ela pode ser realizada por acordo individual em qualquer faixa salarial. Então, hoje, se a gente quiser fazer, eu tenho lá funcionários e professores cujo salário total não chega a esse teto de R$ 3.135. Eu posso fazer acordo individual com cada um deles e reduzir em até 25% jornada de trabalho e salário. Nas faixas de 50% e 70%, elas só podem ser feitas por acordo individual para quem receber valor superior a 2 vezes o limite máximo do benefício da Previdência Social, que daria aqueles 12 mil e pouco que eu mencionei para vocês. Então, a gente tem aí uma faixa salarial que tem uma lacuna. Essa lacuna de faixa salarial, que vai dos 3.135 aos 12.200 12.202,12. Essa lacuna não pode ter redução de carga horária e de salário por acordo individual. Obrigatoriamente são por acordos coletivos. Então, vejam, não é tão simples como a gente pensou. Eu posso reduzir todo mundo na faixa de 25, 50 e 70. Nós podemos. Por acordo individual, na faixa dos 25 e dos 50 ou 70, para quem recebe até 3.135 ou mais do que 2 vezes o maior benefício da Previdência Social. Para quem fica nesse meio, que eu acho que em algumas escolas, talvez coordenadores, diretores, enfim, acabam se enquadrando nessa faixa salarial, esses obrigatoriamente por acordo coletivo. Porém, cargos de gestão, e aí eu estou pensando nos coordenadores também,
Nós não precisamos reduzir nesse momento a carga horária deles. Pelo contrário, como a gente tem a 934, que impõe uma necessidade de replanejamento do nosso calendário escolar, a equipe de gestão vai continuar executando as suas atividades e a sua carga horária. Talvez até mais do que isso, nesse momento, né? Então, é importante pensar muito bem se há necessidade de redução de carga horária ou de salário, ou se é uma questão pontual e momentânea da escola. Para essa redução, nós temos prazo, né? Prazos de que forma? Essas reduções salariais, elas podem acontecer em até 90 dias, ou seja, elas têm prazo de 90 dias para acontecerem e, obrigatoriamente, independente desses 90 dias, elas se encerrarão 2 dias corridos após a decretação do fim da pandemia. Então, vamos supor que hoje eu celebre um acordo individual com algum funcionário meu, independente ali da faixa salarial, mas que seja possível, enquadrado pelo MP, reduzindo o salário em 25% desse funcionário, e carga horária também. Então, o prazo máximo dessa redução seria 90 dias contados a partir de hoje, porém, se na transcorrência desses 90 dias for decretada o fim da pandemia, eu tenho 2 dias corridos para encerrar esse período de redução de carga horária e de salário, e o funcionário voltar às suas atividades regularmente, recebendo o seu salário contratual. Essa é a primeira questão, que é a questão da redução. E aí a gente tem uma outra situação, que é a situação da suspensão do contrato de trabalho. E aí, por consequente, a suspensão do pagamento também, né? Nessa suspensão do contrato de trabalho, ao contrário da redução de carga e de jornada, ela só pode acontecer em 60 dias. Então, se eu suspender um contrato de trabalho de qualquer funcionário meu hoje, essa suspensão só pode durar 60 dias. Durante esses 60 dias, se decretado o fim da pandemia, em 2 dias corridos, retorna o funcionário e encerra a suspensão do seu contrato de trabalho. Em todos os casos, professores, independente se é redução ou se é suspensão, é possível que os funcionários, tanto com os contratos suspensos quanto com os contratos com redução de carga horária e de salário, estejam enquadrados naquela medida emergencial para receber aqueles R$600 do governo até o limite de R$1.050 ou R$1.005, não me recordo agora, mas é até o limite que o governo determinou. Então, existe a possibilidade daqueles funcionários que tiveram redução do seu salário receberem valores do regime emergencial também. E aí vai caber a cada instituição avaliar a situação dos seus funcionários, a gestão da escola junto com o contador, né, para verificar a questão de valores salariais, inclusive, para ver se enquadram nessa medida ou não. Eu conversei com alguns gestores durante a semana passada. Alguns vão precisar fazer essa redução por uma questão até de receita da escola, que já deixaram no mês de abril de receber muitas parcelas da anuidade, né? Outros ainda conseguem manter o mês de abril a escola e vão pensar nisso para março. O importante é que, por mais rápida que tenha que ser a decisão, que ela seja assertiva. Não dá para a gente errar. Eu conversei isso com você, né, Everton, esses dias. Exato. A gente não tem como errar. Não dá para fazer tentativa e erro nesse momento. As decisões têm que ser assertivas. Não dá para tentar e, se não der certo, voltar atrás, né? A gente não tem, nesse momento de decisões, como fazer tentativa e erro, infelizmente. Com relação à medida 936, qual é o cuidado que a gente tem que tomar? A semana passada, o ministro Lewandowski expediu uma medida liminar numa ação que foi interposta pelo partido Rede e Solidariedade, e nessa liminar ele determina que, independente dos acordos serem individuais ou coletivos, especialmente nos acordos individuais, o empregador tem que informar para o sindicato, e o sindicato tem 10